Se eu tivesse que reativar uma carteira de pacientes, ou seja, trazer pacientes antigos que não vêm no meu consultório há algum tempo, com certeza eu não mandaria uma mensagem para ele: oi, tá na hora de você voltar, vamos agendar sua consulta. Eu sou a professora Gleice Oliveira, eu trabalho na área da saúde há quase 20 anos, treinando equipes e profissionais da saúde para conquistarem aquilo que eles merecem, que é o sucesso, pacientes satisfeitos, clínicas com agendas cheias, mas acima de tudo, lucratividade que consiga portar para você um futuro tranquilo, um consultório sustentável, uma forma de viver em paz com o que você construiu, de exercer a sua carreira feliz com os seus resultados. Então hoje eu vou falar aqui um pouquinho. Se eu fosse reativar um paciente, olha quanto isso é importante, porque tem doutor, tem clínica, que tem banco de dados aí com 1.000, 5.000, 20.000, já peguei clínica com 30.000 cadastros, 30.000 pacientes, e a gente loucamente procurando paciente, querendo mais pacientes. Olha o ouro que você tem na sua clínica. Pessoas que já te conhecem, que já passaram por você, que já tiveram uma boa experiência e que estimuladas poderiam voltar sim. Eu sei que você pode estar pensando, mas a minha especialidade, mas é mais complicado, eu consegui um retorno. Cada um tem sua especialidade, cada um sabe o seu tempo de retorno, e se a sua especialidade for algo assim, não dá mesmo, né? A gente não tem como trazer para retorno, vale pensar em ter outras especialidades, já que você tem público, né? Porque se o paciente gosta de você, ele continua a frequentar a sua clínica, e isso é muito importante para que não dependa tudo de você, para que você consiga poder tirar férias, para que você consiga poder ter outras rendas, né? Que a sua clínica consiga se pagar, você consiga ter uma lucratividade maior. Então, pensando em carteira, a gente precisa sempre ter ações de reativação, fazer com que essas pessoas lembrem de você e, lembrando, queiram voltar. Todo mundo aqui já fez uma experiência de ir passear um dia no shopping sem ter que comprar nada. Vamos lá, vamos comer, vamos passear, não um dia de compra, mas um dia de passeio. E mesmo sendo um dia de passeio, às vezes você passa em frente a uma vitrine e fala assim: olha que legal isso, essa bolsa, essa blusa, esse sapato, esse eletrônico, mas a gente não estava procurando e nem precisando. Só que aquilo chama a atenção da gente e de repente a gente entra. E por que a gente entra na loja? Porque a gente tem tempo, porque chamou atenção, porque a gente quer mais informações, e dependendo como for o atendimento, dependendo como for a proposta, pode ser que a gente saia de lá com a bolsa, com a roupa, com o eletrônico que a gente nem estava na nossa lista de compras, certo? Por que acontece isso? Porque gerou um desejo em um momento que eu estava aberta. O mesmo acontece em saúde. Ninguém acorda e fala assim: uhul, hoje eu vou no médico, uhul, hoje eu vou no dentista. Mas a gente recebe uma mensagem e a gente começa a pensar: nossa, estou precisando ver isso mesmo. Quanto tempo eu estou enrolando? Quanto tempo eu não faço meus exames? E assim a gente vai indo, né? Então, quando a gente está longe desse paciente, quando a gente deixa de se comunicar com ele, ele vai colocar na frente várias outras coisas, a bolsa, o passeio no shopping, e vai deixar a saúde dele para lá. O que não é legal, né? Você, como profissional da saúde, faz um excelente trabalho quando você ensina o seu paciente a importância da prevenção, tá? Então não adianta a gente mandar uma mensagem dizendo que tá na hora de você voltar, porque se a gente ficou sem conversar um tempão com esse paciente, depois só manda um tá na hora de você voltar, é estranho, parece que a gente está mais preocupado com a gente em encher a agenda do que com o próprio paciente. Por isso, se eu fosse fazer uma reativação hoje de carteira, eu começaria me interessando pelo paciente. Oi, faz tempo que a gente não se fala, como é que você tá? Como é que tá a sua saúde? Como é que foi todo esse tempo? Me conta um pouco. Ou a sua secretária do doutor tal, da doutora tal, ele pediu para entrar em contato, para saber como você tá, manda notícias, me explica como é que tá a sua saúde. Eu faria um quebra-gelo, a primeira coisa.
E ali a gente já veria quantas pessoas respondem e quantas não respondem. Porque aquela pessoa que não responde, o médico, o dentista, a nutricionista, como ela está, esse relacionamento esfriou de um jeito, está tão gelado, congelado, está morto, né? Dificilmente qualquer tipo de mensagem vai reativar isso. Então eu tenho que voltar a aquecer essa pessoa ou evitar que isso aconteça novamente. Mas as pessoas que respondem a gente são pessoas que ainda têm vínculo. E depois que ela responder, não adianta falar, então vem fazer uma consulta. Preciso entender o que ela falou. Nossa, que legal, que notícia boa, que bom que você está bem. Olha, sua última consulta foi tal data. A gente está com um evento assim, assim, assado. O doutor tem uma nova tecnologia agora. A doutora trouxe tal especialidade. Se você precisar, me avisa. Eu preciso voltar a ter relacionamento. E quando eu volto a aquecer esse relacionamento, eu posso fazer um convite específico. A gente conversou faz 3 semanas e semana que vem a doutora vai estar fazendo, e aí você traz a pessoa para um convite específico. Então, a gente vai estar aqui na clínica com uma palestra, a gente vai estar com uma semana de rejuvenescimento, a gente está com uma ação especial do Dia da Mulher, enfim, aí eu faço a proposta. Mas primeiro, eu preciso me conectar de novo com essa pessoa, reaquecer essa pessoa, mostrar que eu tenho interesse e depois fazer o convite. Putz, Gleise, dá um trabalho do caramba fazer isso. Dá. Mas atender um lead também dá trabalho. Você tem que anunciar, você tem que gravar vídeo, a pessoa entra em contato, 30 entra em contato, você consegue agendar 3, também dá trabalho. Tá? Conseguir uma indicação também dá trabalho. Você teve que manter sua clínica pintada, estruturada, uniforme, equipe treinada, fazer um atendimento incrível, tudo dá trabalho, tudo dá trabalho. A diferença é, por que não ter trabalho com pessoas que já te conhecem, com pessoas que já gostam de você e que estão esperando um empurrãozinho para poder voltar. Então, pensa aí, quanto você poderia estar aproveitando a sua carteira, seus pacientes, as pessoas que te conhecem e até o seu networking, se você estivesse fazendo um trabalho de proximidade, de empatia, de realmente se preocupar com seus pacientes. Tem uma frase que eu adoro. Você está se fidelizando aos seus pacientes? É uma pergunta que eu adoro, porque a gente quer muito que os nossos pacientes sejam fiéis a nós. A gente fica super triste quando sabe que o paciente abandonou a gente, está se tratando em outro lugar, foi embora com o convênio, enfim. Mas nós estamos sendo fiéis aos nossos pacientes? Porque se a gente não conversa, se a gente não mantém o relacionamento, se a gente não chama, quem está deixando de ser fiel somos nós. Ter essa mentalidade desenvolvida de que não basta atender, a gente tem que criar esse relacionamento que é o que a gente chama de pós-venda. Gente, hoje é tão precioso ter um paciente, é caro ter um paciente novo por todos os canais, seja por indicação, porque passou em frente à sua clínica, porque você anunciou. Por todos os canais é caro ter um paciente. Então, a gente precisa ter um processo treinado de vendas, porque quando a gente tem um processo, todo mundo sabe o que fazer. Não depende só de você, todo mundo sabe. Se você tem uma recepcionista, se você tem uma auxiliar, se você tem um comercial, se você tem um administrativo, se você tem uma pessoa só, se você tem 10, não importa. Todo mundo sabe como fazer, porque existe um processo comercial. É isso que eu quero muito fazer com você e com a sua equipe. Dia 30 de maio eu estarei em São Paulo. Então, eu sei que eu sou do outro lado do país, eu moro na Itália, gente. Eu também estou indo para o Brasil para poder fazer isso, porque é algo muito importante. Eu já atendi mais de 12 mil clínicas, eu presto mentoria, eu dou treinamento, eu tenho os cursos de MBA para os nossos alunos, mas eu posso afirmar para vocês, a maior dificuldade é criar um processo de vendas do começo ao fim. Porque quando a clínica cria esse processo de vendas, não tapa os buracos, não tem aquele paciente que liga e não agenda, porque a gente entendeu como fazer para agendar, a gente entendeu como fazer para trazer o paciente no perfil certo. O paciente que agenda, a gente aprendeu o processo para trazê-lo até a clínica. O paciente que vem até a clínica, a gente aprendeu o processo para que ele nos escolha, para que ele faça o tratamento com a gente aprendeu o processo
para poder ofertar tratamentos maiores, protocolos, programas. Então, é isso que eu quero fazer com você e com a sua equipe no dia 30 de maio. É uma oportunidade única, estarei no Brasil, em São Paulo, para treinar você e a sua equipe. Um dia inteiro construindo na prática o seu processo comercial. Então, não perde essa oportunidade, porque é só nessa data, ok? As informações estão aí abaixo. Entre em contato com a minha equipe, que ela manda todas as informações para você. E agora, voltando aqui no nosso tema, olha para o seu cadastro. Ah, eu tenho 300 pessoas, ótimo. Dessas 300 pessoas, se você conseguir reativar 20%, são 60 pessoas. Às vezes isso dá um mês de atendimento para você. Eu tenho 2.000 pessoas, eu tenho 10.000 pessoas, não importa. Importa que a gente comece a reaquecer, importa que a gente comece a se reaproximar, importa que a gente prepare essas pessoas para lembrar da gente, para estarem interessadas, para despertar novos desejos e para um convite que traga elas de volta. Faz o teste. Tenho certeza que você vai ter resultado. Se as pessoas realmente gostaram do seu atendimento, se saíram felizes da sua clínica, não tem por que elas não te responderem. Combinado?